Olha eu aqui de novo. Então, hoje nós vamos recapitular, né, tudo aquilo que a gente aprendeu até o momento na disciplina. E tudo isso vai se dar porque a partir de semana que vem nós já vamos ter conteúdos novos, né? Então a gente precisa consolidar muito bem toda essa influência, todas essas teorias, como surge realmente a psicologia, até para que a gente tenha base, né, tranquilidade para seguir para os próximos conteúdos. Eu já deixei lá na Secretaria Online um texto bem bacana para vocês já darem uma lida aí durante essa semana, né? Ler com calma, refletir um pouquinho, até porque a nossa disciplina requer uma reflexão, né? Pensar sobre, vamos pensar, vamos dialogar. E é muito bacana que vocês tenham esse conhecimentozinho prévio do assunto seguinte, até para que a gente possa também dialogar bastante sobre ele, né? Discutir positivamente. Então, recapitulando, né, a psicologia, o que é a psicologia, né? A psicologia ela é uma disciplina, né? Ela é um campo de pesquisa que ela se interessa pelo que o ser humano ele pensa, fala, quer, gosta, faz, como faz, né? Toda a ciência da questão do comportamento, da mente humana, ela visibiliza um conjunto amplo de aprendizagens acerca do autoconhecimento. Então, e ela assim, em contrapartida não, né? Assim, em comunhão com todo esse estudo dela, ela dialoga muito com as demais ciências, as biológicas, as sociais, as antropológicas, as linguísticas. E aí, então, né, lá na antiguidade, surgem então as primeiras influências filosóficas que irão dar o pontapé inicial, né, começar a construir a linha da psicologia, aquilo que ela vai estudar, como ela vai se aplicar, como isso tudo vai proceder, vai acontecer. E assim, hoje, né, depois de muitos anos, a gente consegue compreender toda a lógica humana, né, tudo aquilo que foi realmente investigado, observado, analisado até os dias atuais, os exemplos que nós temos já construídos, né, questões mais consolidadas, né, mas que de fato começou, né, se iniciou há muitos anos atrás. Então é como eu sempre falo com vocês, a psicologia, né, o estudo da psicologia, ela não vai nos tornar psicólogos, né? O conhecimento dessa disciplina faz com que a gente tenha uma sensibilidade, né, para que a gente tenha um olhar diferenciado na relação do outro, no comportamento, ou até mesmo no meu público-alvo, que a minha empresa vai trabalhar, vai ofertar, né, vai ter como objetivo. Então, tudo isso é de grande importância para a gente, enquanto administrador, ter de conhecimento, até para que a gente tenha uma gama de informações e de caminhos e estratégias para poder decidir a nossa atuação, a nossa decisão, que muitas das vezes vai ser precisa, ou melhor, sempre, né? Então, vamos lá. Eu tenho, então, primeiro, Sócrates, né, que para ele a característica principal do ser humano era a razão, né? Para ele bastava eu ir dialogando, conversando com as pessoas para que ela tivesse a opinião dela concreta, né? Para que ela tivesse ali, que até eles chamado maiêutica, né? Que ele tinha o nome destinado ao estudo. E aí eu tenho então o Platão, que ele define o lugar da razão. Por quê? Para ele, para Platão, o que de fato ocasionava, o que de fato despertava a ação da razão, né? Onde isso acontecia? Era no coração? Era na cabeça? Onde que isso acontecia, né? E de fato ele define o lugar da razão como no cérebro, né? É dali que desencadeia os nossos comportamentos, as nossas reações, né? Então eu tenho também a questão de Aristóteles, que Aristóteles ele já vem estudando, já vem dando uma contribuição para a razão, para a percepção, para a sensação. Ele vai meio que
ele estuda mesmo essas diferenças, né? E vai ali complementando, né? Colocando, talvez também, todas essas interferências, né? Todas essas questões que influenciam num todo, quem nós somos. Então você vê uma crescente, né? É algo ali que era muito subjetivo, mas que vai sendo analisado, vai sendo observado e vai sendo identificado por outras influências, por outras interferências, né? Além somente do seu biológico. E aí eu tenho a questão das abordagens da psicologia, que aí eu tenho o estruturalismo de Wundt, que para ele cria o primeiro laboratório de psicologia, e aí é quando de fato a psicologia ela se torna uma ciência, né? Porque até então ela era muito subjetiva, era como se fosse muito um senso comum, né? Através daquele público ali alvo que eu tinha, daquela cultura, e determinava um tipo de comportamento, e ali já se observava que talvez isso fosse uma característica geral, né? E isso, para ela tomar e assumir o lugar de fato como uma ciência, ela não poderia ter esse tipo de postura, né? Ela teria que, de fato, ter algo mais respaldado, mais científico, né? E então, o funcionalismo, ele já vai falar um pouquinho sobre essa operação, né? Como isso, de fato, vai proceder, como isso vai acontecer. E ele nasce lá nos Estados Unidos, né? E com o propósito também de compreender todos esses processos mentais. E aí tem o associacionismo, que ele entende que a aprendizagem acontece por meio das associações, né? Eu parto de uma ideia, de um conceito simples para uma ideia complexa. É o que a gente chama de conhecimento prévio. Lembra que lá atrás eu falei com vocês que seria bacana a gente consolidar bastante isso, né? Toda essa aprendizagem para a gente poder dar seguimento para o conteúdo seguinte? Né? Não sei se vocês se recordam também da nossa primeira dinâmica em sala de aula, onde ali cada um pôde narrar e contar, né, um pouquinho de si, como se vê, como se enxerga, né, quais são mais ou menos as suas perspectivas, né, o porquê de você estar num curso de técnico de administração. Então, a gente vai construindo um caminho, né? O associacionismo ele vem mostrando que é necessário acontecer conhecimentos prévios, né? Terem conhecimentos prévios para que você possa associar e assim ir desenvolvendo a construção do seu pensamento, das suas ideias. E aí então a gente tem a questão da psicologia científica, né? Que mesclado pelo positivismo, oriundo de Augusto Comte, o conhecimento da realidade apenas era possível através de fatos que podiam ser comprovados cientificamente, observáveis e indiscutíveis. Com isso, o mérito principal cai sobre Wundt, considerado fundador da psicologia científica. Para ele e para os seguidores do estruturalismo, as operações mentais resultam das organizações de sensações elementares que se relacionam com a estrutura do sistema nervoso. E aí, então, eu tenho as principais teorias da psicologia de John Watson, né, que é o behaviorismo. E então, o behaviorismo ele traz como objeto de estudo o comportamento, né? E aí já com uma base, né, toda filosófica, de toda essa interferência, né, que Sócrates, Platão e Aristóteles construiu dentro do desenvolvimento da psicologia. Então, até mesmo, não sei se vocês se recordam, e se não, eu deixei um arquivo lá na Secretaria Online com os links de todas essas das principais teorias, até para que vocês possam ver alguns exemplos, né, algumas atitudes, para que de fato a gente possa encadear e enxergar o behaviorismo em determinadas situações, assim como as demais. E aí, então, nós temos lá o vídeo, né, em que a gente vê que, muito especificamente da nossa aula, o cachorro ele foi condicionado a se remeter ao barulho do sino quando ele iria comer. Então aquilo ali para ele virou um estímulo. Um estímulo determinava um comportamento que ele tinha, né? E isso é assim com a gente também, né? Não de uma forma tão assim proposital, né? Muitas das vezes, mas nós também temos comportamentos, né, que são desencadeados por uma série de situações, né? Mas o que nos diferencia do animal é a nossa capacidade de pensar, de refletir. Eu escuto o sino da escola tocar 10 vezes ao dia, mas eu sei exatamente qual é o horário do meu lanche.
Qual é o horário da minha entrada? Qual é o horário da minha saída? Qual é o momento que o meu professor vai trocar, né? Vai entrar um outro professor de uma outra disciplina. Então essa é a nossa capacidade de pensar, de refletir, né? De analisar. E aí então eu tenho a psicanálise de Freud, que ele traz a questão no início da hipnose, né? Para ele ele tem como função, né, para ele, a psicanálise, recuperar eventos inconscientes, né, para que sejam elaborados e tratados. E aí, derivando ao saber psicológico, ele traz um pouco não, né? Ele traz consideravelmente o conhecimento da medicina. E aí ele começa a estudar a questão dos quadros clínicos, da personalidade, do diálogo, né? E antes, para ele, a cura, né, de todas essas questões, muitas das vezes conflitos emocionais, conflitos, posturas de comportamentos mais agressivos, enfim, que por ele, né, foi observado, foi ali analisado, e ele usava muito a questão da hipnose, né, para poder recuperar a boa saúde mental dessas pessoas e tudo. E que hoje isso já cai um pouco, né? Hoje você trabalha muito mais com o diálogo, né? Com a troca de informação. Você vai... o psicólogo em si, né? Ele vai trabalhando, fazendo com que a pessoa, ela vai construindo ali tudo aquilo que para ela é importante até ela chegar numa construção de um pensamento, né? E ela mesma vai tomando aquilo para si. Opa, desculpa. E aí, então, a gente também tem a fenomenologia do Rousseau, né, que é o fenômeno da consciência. Ele descreve a subjetividade, a consciência orientada para algo, fruto de uma intencionalidade. Para ele, quando a gente... a questão da consciência, ela tem uma intencionalidade, né? E a relação dialética entre o sujeito e o objeto, relacionando assim. Então, para Rousseau, na fenomenologia, ele quer descrever que o fenômeno da consciência, nessa perspectiva, está sempre orientada para algo, né? É sempre consciência de alguma coisa, é um fruto de uma intenção. E aí, então, eu tenho a psicologia sócio-histórica, do Levi-Vygotsky, né? Que ele traz essa questão toda de que, para nós, seres humanos, é uma necessidade vinda, né, do nosso ambiente sócio-histórico, de reestruturarmos todos esses processos básicos, né? E aí nós temos essa influência, né, do meio, eu tenho a influência daquilo que a minha família acredita, eu tenho a influência ali da religião que predomina no ambiente em que eu convivo, e a gente chegou até muito a conversar isso dentro de sala de aula, né? Cada um de vocês puderam relatar um pouquinho sobre como vocês viam que o meio influenciava também no comportamento de vocês, na personalidade de vocês, naquilo que vocês acreditavam. E então, esta construção da personalidade para ele, partilhada com o outro, ocorre desde a concepção da criança, né? Porque a criança, ela começa a falar conforme ela vê você falando, conforme você articula, conforme você direciona um objeto e dá um nome para ele, né? Notebook, mouse, computador, pulseira, mão, pé, e a criança vai aprendendo ali a partir desta interação. E por fim, foi uma recapitulação bem rápida, só para a gente poder ter aí esse feedback, né? Essa questão desse retorno também que eu quero ter de vocês sobre tudo que a gente já aprendeu, como é que tá isso aí, como é que vocês estão administrando esse estudo da psicologia. E aí não esqueçam, tá bom? De acessar lá a Secretaria Online, ler o nosso próximo texto, que a gente vai conversar na próxima aula, para a gente poder dar prosseguimento aos nossos estudos, combinado? Estou morrendo de saudades de vocês, tá bom? Sintam-se abraçados virtualmente e vamos rezar para isso tudo passar bem rápido e para que a gente possa tão logo nos ver novamente, tá bom? Um grande beijo!